Olá, né? Vamos dar prosseguimento à nossa unidade, né, sobre dinâmica dos corpos. Na aula de hoje, né, nós vamos falar sobre medidas de força-peso e terceira lei de Newton, né? É, Essa questão de medidas de força-peso, a gente vai estudar alguns principais instrumentos, né, utilizados para fazer essas medições. No caso, é o dinamômetro, que a gente vai ver no decorrer da aula, né? Tendo em vista isso, a gente tem que, né, uma das maiores propriedades das forças, né, é a capacidade de provocar deformações em certos corpos, com as molas. A gente já viu isso, né? Essa definição é uma das definições de força que a gente viu nas aulas passadas, né? A deformação, por exemplo, de uma mola, ela é proporcional à força que a deforma, né? Como é mostrado nesse primeiro exemplo que eu fiz aqui, ó. Né? Que aqui, ó, é, nesse primeiro caso, você tem uma mola que ela está, vamos dizer, normal. Ela não foi deformada ainda. Então, você pode ver que essa segunda mola, ela já está... o que ocorre aqui é que você é aplicado uma força aqui, ó, explicando melhor, né? Uma força F, vamos dizer assim. Essa força F, ela faz com que essa mola, ela se deforme, como eu acabei de falar. Esse deslocamento aqui, ó, que eu vou chamar de X, né? Ele vai aumentar, né? Se a intensidade da força aumentar, e ele vai diminuir, né? Voltar ao seu estado original, se a intensidade da força também diminuir, né? Mas no caso, como nós queremos saber a interferência da intensidade da força na deformação, vamos supor, por exemplo, nesse segundo exemplo, que nós podemos até dizer, né? Que se esse deslocamento aqui é x, nós vamos chamar isso aqui de x também, né? Esse outro deslocamento aqui também de x. Né? E aqui nós vamos ter uma força 2F. O que vai ocorrer aqui? Nós temos o dobro da intensidade da força que foi exposta na primeira situação. Então o que ocorreu? A intensidade da força aumentou. Como a intensidade da força aumentou, posteriormente, né, a deformação da mola também vai aumentar. E ela somente vai diminuir se essa intensidade voltar a diminuir para F, ou 1/2 de F, ou então ela vai aumentar, né, para 3F, 4F, sucessivamente, né? Então, tendo tudo isso em vista, nós temos que o dinamômetro, ele é um aparelho usado para medir forças, né, como foi falado. Ele consiste numa mola acompanhada de uma escala graduada que associa a deformação dessa mola ao valor da força em newtons, né? Como eu fiz aqui, ó, nesse desenho. E aqui você tem, ó, ele é nada mais nada menos que uma mola. Eu vou marcar e depois vou tirar de novo. Uma mola, né, seguido uma escala graduada, que eu coloquei aqui do lado de fora porque o desenho ficou um pouco pequeno, né? Ele vai, né? Ele é preso a um objeto, aqui no caso esse bloco, e ao ser puxado, essa mola aqui, ó, essa molinha que está aqui dentro, ela vai se deformar, e a partir dessa deformação, né? Como a gente viu no exemplo passado, é a partir do estudo dessas deformações aqui, ó, é que ele vai calcular o peso desse bloco em newtons pra gente, né? De acordo com essa escalinha aqui. Um dinamômetro também ele funciona dentro de certos limites, né, para os quais ele foi projetado. Se ele for submetido, por exemplo, a forças muito grandes, né, maiores que aquelas que se destina a medir, sua mola ela sofrerá deformações permanentes, né, e o instrumento ficará utilizado. O que ocorre é que os dinamômetros eles são graduados de formas diferentes, né? Existem dinamômetros graduados em 1 newton, né? Também existem dinamômetros graduados em 10 newtons, 50 newtons, 100 newtons. O que ele fala é que, por exemplo, se você pega um dinamômetro de 1 newton e vai tentar medir a força-peso de um objeto provavelmente ele vai pesar mais que 1 newton, vamos supor que 10 newtons, né? Esse dinamômetro ele vai sofrer deformações irreversíveis na mola dele, porque ele vai estar tentando suportar um peso maior do que ele aguenta, vamos dizer assim, que ele suporta. É isso que ele está querendo falar. Nós temos ainda situações, né, por exemplo, em que o peso de um objeto ele pode variar, né, mas a massa dele não pode, né? Que é um exemplo, vou dar aqui, ó. Se um corpo, né, por exemplo, está na proximidade da Terra,
Seu peso é a força que a Terra é a força com que a Terra o atrai, né? Se contudo esse corpo estiver nas proximidades de outro astro que não seja a Terra, seu peso será a força com que esse outro astro o atrai. Na Lua, a aceleração da gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vou anotar aqui, ó, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Não é? Se um objeto de massa 1 kg for levado até a Lua, sua massa permanecerá a mesma, mas seu peso passará a ser cerca de 6 vezes maior. A gente pode evidenciar isso, né, a partir daquela formulazinha que a gente já viu nas aulas passadas, né? A gente tem a forma do peso, né, onde o peso é igual a massa vezes a aceleração. Como essa aceleração a gente está na Terra, essa aceleração ela vai ser a gravidade, né? Então a fórmula correta é P igual a m vezes g, massa vezes a gravidade. Né? Para a gente ver que essa gravidade ela tem influência na força-peso dos objetos em planetas diferentes, nós vamos calcular, né, a força-peso para um objeto de 1 kg estando exposto à gravidade da Lua, né, 1,6 metros por segundo, e estando exposto à gravidade da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né, utilizando aquela aproximação que a gente falou nas aulas passadas. Então, fazendo a aproximação na Terra, né, então nós temos P igual a m vezes g, né, onde esse peso vai ser igual a massa é 1 kg do objeto, vezes a gravidade na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos que esse peso é igual a 10 newtons, né? 1 vezes 10 é igual a 10 newtons. Newtons porque, ó, a gente já viu, né, que a unidade quilograma por metro por segundo ao quadrado é newton. Fazendo esse mesmo cálculo, né, com a gravidade da Lua, nós temos que P é igual a m vezes g. Temos que P é igual a 1 kg, né? Nós temos que a massa do objeto não muda, pode estar em qualquer lugar do universo. O que vai mudar vai ser a gravidade, né? No caso na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos ter que o valor da força peso desse objeto na Lua é de 1,6 newtons, né? Então aqui nós podemos, ó, a gente evidencia essa diferença da força peso, né, para objetos de mesma massa vamos dizer, planetas diferentes, né? Só para não ficar muito vaga essa questão, eu só vou falar um pouco dessa diferença, né? Para não confundir massa com peso, né? Essa confusão entre massa e peso, ela é comum nas conversas do dia a dia das pessoas, né? Só que no estudo das ciências naturais é importante ter a clara noção da distinção entre esses dois processos, né? É incorreto, por exemplo, uma pessoa dizer, você falar que uma pessoa ela pesa 48 quilos, né? A pessoa ela não pesa 48 quilos, ela tem massa, né? Ó, não vou colocar aqui só a definiçãozinha, ó. Uma pessoa não pesa, eu vou dar o exemplo aqui de 48 quilos, 48 quilogramas, né? Ela tem massa igual a 48 quilogramas, né? Se você for dizer o peso dessa pessoa, ela vai ter aproximadamente uns 480 quilogramas de peso, né? Newtons de peso, né? Que você for pegar a massa dela vezes a gravidade da Terra, que é aproximadamente 10, vai ser aproximadamente 480. For fazer esse mesmo cálculo na Lua, se aproveitando do exemplo passado, esse número vai ser 6 vezes menor do que isso que eu acabei de falar. Então é só uma observação a ser feita sobre essa diferença, né? Partindo para a terceira lei de Newton, só para início de conversa dessa definição, vou só dar alguns exemplos, para depois a gente partir para a definição que Newton deu à sua lei, né? Um exemplo aqui, se, por exemplo, um martelo em queda atingir seu pé, ele vai te machucar, né?
Porque no momento do contato, ele vai exercer sobre o seu pé uma força. Isso é fácil de entender. Acontece que seu pé também aplica no martelo uma força com intensidade igual à força que recebe o martelo. Isso já é mais difícil de entender e de aceitar. Então, vamos escolher um exemplo mais fácil de se entender, né? Imagine, por exemplo, um ovo caindo no chão. No momento do contato, o ovo ele aplica sobre o chão uma força vertical para baixo, né? E o chão aplica sobre o ovo uma força vertical para cima, de mesma intensidade. E é essa força que faz o ovo quebrar. O que ele diz é que nós temos o ovo, finge que isso aqui é um ovo, tá? Então, no momento da queda, no momento que o ovo ele entra em contato com o chão, ele aplica uma força no chão, né? E de acordo com a terceira lei de Newton, o chão devolve no ovo uma força de mesma intensidade, né, em sentido contrário. Nós podemos dizer que a força que o ovo aplica no chão, essa indicará aqui cacetinha vermelha, ó, de campo para baixo, né? E a força indicada, a força que o chão devolve no ovo, essa aqui indicada com a setinha verde. Então, uma força com a mesma intensidade em sentido contrário. Essa força que o chão devolve no ovo é que faz com que ele se parta no momento do choque, né? Outro exemplo bem interessante de se falar também ao bater, né, sua mão na parede, você está aplicando uma força a ela. E ao mesmo tempo, sua mão receberá da parede uma força de mesma intensidade, que poderá até machucá-la, né? Você pode, não bata na parede não, bata em alguma coisa mais fofinha, vamos dizer assim. Bata no colchão, por exemplo. Quando você bate no colchão, você percebe que no momento que você bate a sua mão no colchão, ela volta um pouco, ó. Ela nunca fica presa, né? Você pode fazer na parede também isso. Só bata devagar assim, você bate e você percebe que ela não fica presa à parede, ela volta. Por quê? Justamente por essa questão da ação-reação, né? Quando você encosta a sua mão na parede, ó, faz a força na parede, ela vai lhe devolver uma força de mesma intensidade, né? Em sentido contrário. Dependendo da força que você aplicar, você não vai se machucar, né? Outro exemplo é quando você chuta uma bola, você aplica a ela uma força que a faz se movimentar. E ela aplica no seu pé uma força que você pode sentir. Quando você chuta uma bola, você pega a bolinha aqui, ó, e você chuta. No momento que você entra em contato, seu pé entra em contato com a bola aqui, ó, que perfeito. Né? Vou só demonstrar aqui, ó, quando ele entra em contato, ele aplica uma força na bola aqui, ó, que faz ela se movimentar na direção do que você quer que ela vá. Né? Ao mesmo tempo, a bola vai se deformar e vai, ó, porque foi aplicada uma força nela, e vai lhe devolver a mesma força, né? Só que no sentido contrário. Você pode sentir isso, né? Quem já jogou futebol sabe. Quando você dá um chute forte, você sente seu pé voltando para trás quando você chuta a bola. Não é, por exemplo, seu pé, você vai dar uma volta, seu pé vai dar uma volta em você depois do chute, não. Mas você sente essa força empurrando seu pé para trás, né? Newton ele expressou essas ideias por meio da terceira lei de Newton, né? Ou como ele chamou, o princípio da ação e reação, que pode ser assim enunciado, né? Para qualquer força que um corpo A aplica a um corpo B, haverá uma força de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido contrário, aplicada pelo corpo B ao corpo A, né? E uma dessas forças, não importa qual, ela pode ser chamada de ação ou de reação. Voltando aqui o exemplo do ovo aqui, que está mais bem desenhado aqui, né? A força de ação nós podemos considerar quando o ovo toca no chão, né? Vou colocar em azul. Quando ele toca no chão aqui, ó, ele fica a ação, né? Que ele tá meio que golpeando o chão, ele se lançou no chão. Quando ele encosta no chão, o chão automaticamente devolve a mesma força para ele, né? Que é na lei que a gente chama de reação. Então aqui a ação, né? Que é a queda do ovo. E aqui a reação, né? Que é o chão, a força que o chão aplica no ovo, devolvendo, né? A lei da ação e reação. É conhecida também como lei do bate-volta, né? Muita gente gosta de falar assim.